Boa tarde. Então, hoje nós vamos entender um pouquinho melhor sobre operações com números naturais, a multiplicação. Não que vocês já não conheçam, mas algumas coisinhas nós vamos relembrar. Aqui, nós temos que a gente sabe que a multiplicação é uma adição de parcelas iguais. Que parcelas iguais? Nós não podemos ter valores diferenciados para ter uma multiplicação. Então, essa situação relaciona a multiplicação à soma de parcelas iguais. É a ideia aditiva da multiplicação. Mas o que é aditiva com a multiplicação? É eu somar os valores iguais mesmo. Neste caso, ó, 5 mais 5 mais 5 igual a 30. Então, eu estou somando quantas vezes o número 5? Estou somando 6 vezes. 5 vezes 6 igual a 30. Ou 6 vezes 5 igual a 30, certo? Então, essa é a nossa multiplicação, a soma de parcelas iguais. Depois nós temos a propriedade comutativa. O que é a propriedade comutativa? O que ela quer dizer? Que eu trocando a ordem dos meus fatores, o produto não vai se alterar. Mas que fatores são esses? Os fatores da multiplicação. Multiplicando e multiplicador são os fatores da multiplicação. Produto é o nosso resultado. Esses são os termos da multiplicação. Vamos lá para baixo. Agora, nós entendemos que 9 vezes 7 ou 7 vezes 9 não vai alterar o meu resultado. Olha só o exemplo. 6 vezes 5, 30, ou 5 vezes 6 igual a 30. Tá certo? Aqui, 4 vezes 2, ou 2 vezes 4 igual a 8. Não alterou. Então, trocando a ordem dos fatores, não vai alterar o meu produto. O meu produto, o que é? É o resultado. Tá certo, gente? Quando fala em produto, estamos falando do resultado da nossa multiplicação. Propriedade associativa. O que é propriedade associativa? Essa é uma propriedade associativa com multiplicação somente. Quando tiver uma propriedade associativa envolvendo a adição, ela tem um porémzinho diferente, mas a gente já chega lá. Na propriedade associativa com só com a multiplicação, o nosso resultado também não vai alterar, igual à propriedade comutativa, só que aqui está envolvendo mais de uma multiplicação. Observa aqui, ó, 4 vezes 3, 12, vezes 1, igual a 12. Resolvido dessa maneira, não tive alteração no meu resultado, certo? Agora, 4 vezes 3 vezes 1, 3, ou seja, 4 vezes 3, 12. Não alterou o meu resultado, certo? É uma propriedade associativa que está envolvendo somente a adição. Aqui eu tenho uma propriedade associativa da multiplicação e eu tenho um exemplo com adição. Isso não quer dizer que não possa ter subtração. Pode sim. A diferença de uma propriedade associativa de multiplicação envolvendo a adição é que, se a minha adição estiver dentro de parênteses, eu tenho que resolver primeiro o que está dentro do parênteses. Eu não posso resolver primeiro a multiplicação. Numa expressão numérica, nós temos uma ordem para resolver as operações. Nós temos que resolver o que está dentro do parênteses, depois o que está dentro do colchete. Deixa eu ver se eu acho aqui no meu notebook. Opa, vamos ver. Aqui, parênteses. Deixa eu ver aqui. Parênteses, colchetes é aquele quadradinho, gente. Ó, então vamos lá. Parênteses. Parênteses. Colchetes e as chaves, tá? Primeiro o que tá dentro deles. Depois nós temos que resolver multiplicação, nós temos que resolver
a divisão. Eu vou escrever porque não tem o símbolo. Depois nós temos que resolver a divisão. E depois as operações de adição e subtração na ordem que aparecerem. Mas isso aqui também não vai vir muito ao caso agora, porque nós vamos aprender primeiro a propriedade associativa da multiplicação envolvendo a adição e a subtração, no máximo parênteses, tá? Essa propriedade associativa da multiplicação, ela está aqui, ó, 4 vezes 3 mais 2. Se nós resolvermos o que está dentro do parênteses primeiro e depois resolver a multiplicação, nós vamos obter um resultado. Observe aqui nessa operação que eu vou fazer para vocês. Se eu tiver uma propriedade associativa de multiplicação envolvendo a adição, sem parênteses, eu vou ter um resultado. Por quê? Eu vou ter que resolver primeiro a multiplicação. O resultado de 4 vezes 3 é 12. Então, eu repito o restante mais 2 igual. 12 mais 2 é 14. Então, tivemos aqui um resultado. Agora, se eu modificar isso aqui, colocar um parênteses aqui, eu vou ter outro resultado. Por quê, professora? Porque sim, porque essa é a nossa matemática. A matemática é uma ciência exata. E é dessa maneira que os resultados se alteram. 4 vezes 3 mais 2, 6, igual 6 vezes 4, 24. Eu obtive o mesmo resultado? Não, né? Eu não obtive o mesmo resultado, olha só. Olha lá. Eu antes tive 14 e agora eu tive 24. Então, é muito importante a gente entender, né? Agora, nós vamos lá para a parte de disposição retangular. Nós temos um exemplo aqui. Rui precisa guardar sua coleção de bolinhas de gude. Quantas bolinhas cabe em uma caixa de 5 fileiras com 7 repartições cada uma? Para eu fazer esse tipo de continha, eu não preciso ficar somando as 5 fileiras com 7 bolinhas cada uma. Porque, como eu falei para vocês, a multiplicação nada mais é que a soma de parcelas iguais. Eu não preciso ficar somando 5 mais 5 mais 5 mais 5 ou 7 mais 7 mais 7. Eu simplesmente vou envolver a multiplicação. Eu vou pegar as 5 fileiras e vou multiplicar por 7. Olha só, aqui embaixo eu fiz um exemplo um pouquinho mais claro para vocês. Aqui eu tenho, ó, essa fileira eu tenho 7 bolas. Essa aqui eu tenho 5 bolas. Se eu pegar essas 5 bolinhas e multiplicar por 7, que é a quantidade de bolas da outra fileira, eu vou obter um resultado de 35. Então, 5 vezes 7, 35. 7 vezes 5, 35. Essa ideia de disposição retangular, vocês têm no livro de vocês, na página 79, de uma demonstração geométrica, e no livro de vocês na página 80, na disposição retangular. A gente vai relembrar um pouquinho os fatores os termos da multiplicação, os fatores. Então, o primeiro fator é o multiplicando, o segundo é o multiplicador. O resultado do multiplicando com o multiplicador, nós temos o produto. Então, como chamamos o resultado da nossa multiplicação? Produto. Agora, outra parte, um pouquinho de cada, tá? Verificação da multiplicação. O que é verificação da multiplicação? Prova real. É a prova real da nossa multiplicação. Se a gente fizer a prova real da adição, a gente vai ter que diminuir, a gente vai ter que fazer a subtração. Se a gente for fazer a prova real da subtração, nós vamos ter que fazer a adição, ou seja, a operação inversa. Neste caso, nós podemos fazer de duas maneiras, só que somente a maneira número 2, ela vai me dar certeza do meu resultado. Por quê? 16 vezes 2, eu vou fazer a minha continha aqui, né? Eu vou obter um resultado. Eu posso inverter 12 vezes 16, mas se o mesmo erro que eu cometer aqui, eu cometer aqui.
Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer a minha operação 18 vezes 12 e eu vou obter o meu resultado. A operação inversa da multiplicação é a divisão. Então, eu vou pegar esse meu resultado, esse meu produto, e eu vou dividir ou pelo multiplicando ou pelo multiplicador. Eu vou pegar um dos dois fatores. Independente do que eu pegar, eu vou ter que obter o resultado de um dos dois. Se eu dividir por 18, eu vou ter que ter o resultado 12. E se eu dividir por 12, eu vou ter que ter o resultado 18, certo? Essa é a forma de verificar a prova real da multiplicação. E se amanhã, depois a professora vai passar para vocês a divisão, qual é a operação inversa da divisão? Como que eu vou ver a prova real da divisão? Fazendo uma multiplicação. E para isso eu preciso saber a tabuada, né? Agora aqui, ó, esse aqui também vou relembrar com vocês. Multiplicação por 10, 100 e 1000. Para multiplicar um número natural por 10, 100 ou 1000, basta acrescentar 1, 2 ou 3 zeros. Observe aqui, ó. 6 vezes 10. 10 tem somente um zero. Eu peguei o meu número natural e acrescentei um zero. 6 vezes 100. Peguei o meu número natural e acrescentei 2 zeros. Peguei o meu número natural 6, acrescentei 3 zeros. Olha só, aqui a professora colocou um número natural, que não está na forma de unidade, está na dezena, mas que não deixa de ser um número natural. Mas também não vai complicar. 50 vezes 10. Se eu multipliquei aqui, eu acrescentei um zero, aqui não vai ser diferente. Se eu multiplicar por zero, eu acrescento um zero, por 10, acrescento um zero. Se eu multiplicar por 100, o 50, eu vou acrescentar 2 zeros. E se eu multiplicar o 50 por 1000, eu vou acrescentar 3 zeros. Tá certo? Agora, nós vamos resolver a multiplicação com dois números. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui a letra, para ficar mais fácil. Vamos lá. Como que eu vou fazer essa operação? Primeiro, eu vou multiplicar. 8 vezes 5. Deixa eu tirar o sublinhado. 8 vezes 5, 40. Vou guardar o 4 lá em cima. 4 vezes 8, 32. Mais 4 que tá lá em cima, vai dar 36. Eu coloco o 6 aqui e guardo o 3 lá em cima. 8 vezes 2 vai dar 16. 16, opa, 8 vezes 2, 16, mais 3 vai dar 19. Não vou guardar porque eu já multipliquei o 8 vezes 2. Agora eu vou multiplicar o 2. Só que a diferença é que eu não vou poder colocar esse resultado logo aqui embaixo. Deixa eu limpar esse aqui e limpar esse que é o resultado da outra multiplicação. Agora, 2 vezes 5. Deixa eu colocar aqui embaixo. 2 vezes 5, 10. Deixa eu tirar o sublinhado. 2 vezes 5, 10. Vou guardar o 1 lá em cima do 4. 2 vezes 4, 8. Com mais 1, 9. 2 vezes 2, 4. Opa. Deixa eu botar aqui bem certinho para vocês saberem que eu não posso ocupar essa casinha embaixo do zero. Se eu ocupar essa casinha embaixo do zero, vai dar tudo errado o meu resultado. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou somar. Deixa eu diminuir mais um pouquinho a letra, para vocês entenderem que isso aqui eu vou ter que somar. Certo, povo bonito? Vamos lá. Dá um pouquinho de trabalho, mas não tem problema. Estamos aqui para ensinar. Vamos lá. De trás para frente, sempre. 0 mais 0, 0. 6 mais 0, 0. 9 mais 9, 18. Vou guardar o 1zinho lá em cima. Deixa eu colocar esse 1 aqui. Vou guardar o 1zinho lá em cima. Opa.
lá. Agora, 4 mais 1 vai dar 5. Então, resultado da minha multiplicação vai ser 245 vezes 28 igual a 6.800, certo? O professor esqueceu de somar ali porque eu botei lá em cima e deu um pouquinho de trabalho. Mas assim, ó, eu sei que vocês já sabem fazer, então vocês prestem atenção na hora de colocar os valores em cima. Na hora de fazer a primeira multiplicação, o 8, multiplique o 8 pelo 245 como se o 2 não existisse. Depois você vai lá e calcula o 2 como se o 8 não existisse. A única coisa que na hora de vocês colocarem fazer essa continha, vocês não podem colocar, né, a próxima resolução dela, vocês não podem colocar embaixo. Se vocês colocarem assim, ó, e somar o 0, 6, vai dar outro resultado. Vocês têm que colocar de uma maneira, ó, que não ocupem a última casa da unidade, tá certo? Agora eu vou passar para vocês umas atividades. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem chamar a professora, que a professora ajuda vocês, tá certo? Obrigada e boa aula!